Olá, mais um Café Preto Expresso para você, onde nós vamos analisar notícias produzidas pela mídia negra. Eu tenho a honra de receber hoje o sociólogo, jornalista e literato Luiz Carlos dos Santos, que foi também coordenador do Núcleo de Consciência Negra na USP, foi meu colega de coordenação e é um pensador da sociedade brasileira e um militante histórico do movimento negro. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. A casa é sua. Bom dia. Se eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite, já que essas transmissões são lançadas, ao longo do dia, chegando à noite, às vezes invadindo a madrugada. Hilário, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre as nossas novas e geralmente antigas notícias, né? Quer dizer, as notícias que estão sempre presentes no nosso cotidiano, às vezes com maior ou menor ênfase, com maior ou menor foco, dependendo dos interesses dos meios de comunicação, como eles lidam com essa situação, vivenciada pelo setor majoritário da população brasileira. Eu falo de pretos e pardos e da minha concepção política todos negros, né? Então, acho que é sempre um prazer, agradeço mais uma vez o convite, estar aqui para a gente conversar sobre o que é de interesse da nossa rapaziada, da nossa moçada, de modo geral. Portanto, todas e todos, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. É sempre uma alegria estar contigo. Luiz, eu acho que a gente pode começar com a notícia do Mundo Negro, cadê a notícia? Que dá conta de que a justiça torna réus mãe e filho que mantinham idosa em condição análoga à escravidão. A notícia é trazida pela Isadora Santos, do Mundo Negro, como eu falei, diz o seguinte: a Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público e tornou réus Ione Matos Maia e André Luiz Matos Maia Nilman, mãe e filho, que são acusados de manter a idosa Maria de Moura em condições análogas à escravidão. Ela trabalhava para a família há 72 anos, sem salários, e foi resgatada em maio de 2022. A reportagem que foi ao ar neste domingo, no Fantástico, na TV Globo, mostrou que os ex-patrões controlavam as visitas de Maria de Moura à própria família. Além disso, o celular da idosa, de 87 anos, ficava sob domínio do patrão. Além da acusação de trabalho análogo à escravidão, a reportagem mostrou que André Luiz Matos Maia Nilman também está sendo acusado de coação e de um crime mais recente, por se apropriar de cartões magnéticos, em especial de idosos e pessoas que não têm condições de responder por si mesmo. Ele também estava de posse do cartão do INSS da idosa, no dia em que foi resgatada, e admitiu ter a senha. A denúncia do Ministério Público também revela que no dia do resgate, André segurou Maria pelo braço e disse: "Você não diga que trabalhou para minha mãe, senão você vai", soltando um palavrão. Então, quer dizer, além da violência da escravidão em si, a gente, segundo a reportagem, a gente pode perceber uma violência física, né? Quer dizer, uma pessoa que faz esse tipo de coisa, nesse momento, o que não fez anteriormente? Né? O que essa pessoa não fez em termos de violência física com essa Maria Moura, que há 72 anos trabalha como escrava praticamente da família? E até a maneira como eles se referem a ex-empregada denota que eles a tinham com a propriedade da família, né? Eu queria que você comentasse um pouco conosco. Hilário, essa situação, ela é recorrente, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar, né? Essa reportagem foi mostrada no Fantástico
né, com imagens atualizadas, bem objetivas, que não deixam dúvidas com relação ao tratamento de como essa senhora a que essa senhora foi submetida, né? Ela nos lembra várias outras situações já denunciadas e até vivenciadas por nós ainda, como coordenador do grupo, do Núcleo de Consciência Negra, né? A gente denunciou a situação da dona Maria do Carmo Jerônimo, né? Foi uma das primeiras denúncias feitas lá por volta de 1992, 93, uma senhora também que não tinha acesso à vida, objetivamente, ela cuidava de uma família até o momento básico do final da sua vida e não tinha nenhum ente familiar para cuidar dela. Então, ela estava objetivamente na condição de escrava mesmo, né? Propriedade da família que falava em nome dela. Outros casos já foram anunciados, denunciados na mídia de modo geral, e chega mais esse, né, agora no domingo, me parece muito na pauta das questões associadas à mulher e às condições das mulheres em pleno 2024, me parece muito ligado a isso, já que está associado também a outros eventos com as presenças femininas em luta. Esse caso é um caso típico do legado da escravidão. É um caso típico do legado da escravidão. Não temos o que discutir. Se você vê a reação através de imagens, né, do senhor que estava, tal de André, que era o filho da pessoa cuidada pela senhora em questão, né, você vê uma reação de proprietário. Né, é o proprietário de uma vida, é o proprietário de uma pessoa, de uma criatura, portanto, um senhor de escravo. Atualizado. Né? E que no momento em que há uma reação dos familiares, no sentido de ver a tia que não está conseguindo sair para ser vista, que ela está trancada dentro de uma casa, tudo isso aparece em imagens no horário nobre de domingo. Tá? Isso não é uma coisa que a gente está inventando, falando, está numa reportagem na terceira, quarta, quinta, sexta página do jornal ou de uma revista. Está na cara, evidenciar, jogar na cara da gente pelo Fantástico, pela Rede Globo. Né? Então, essa situação, né, que se a gente não toma, se o Ministério Público, principalmente, não toma uma providência como tomou, isso vai naturalizando outras circunstâncias que estão por aí acontecendo que a gente não tem notícia, que a gente não sabe, porque uma situação como essa, ela é conflitante e ela tem lados. Quer dizer, essa senhora está 72 anos nessa família. 72 anos nessa família. É uma loucura, Isso significa uma construção. Ela vai para lá, me parece, com 12 anos de idade, né? Uma promessa de que iria estudar junto. É uma conversa que sempre acontece com as famílias dos grandes centros, quando vão para o interior buscar meninas, geralmente de famílias negras. Para adotar, né? Exatamente. Entre aspas. Como se fosse fazer uma adoção. Eu conheço bem essa situação. Em Minas acontece com muita frequência. Eu falo de Minas porque é o estado em que eu tive mais experiência vivencial, tá? Em termos de observar isso das próprias primas, né? Minhas primas, sendo contatadas por famílias para trabalharem, para virem para os grandes centros, no caso o Rio de Janeiro, né? Com a promessa de que, além do trabalho, teria casa, teria escola e condição de vida melhor. Certo? Simbolicamente, né, o convencimento do neoescravismo. Certo? É um convencimento do neoescravismo, porque uma situação está condicionada à outra. Você não vai para a família de alguém com tanta promessa de progresso e felicidade sem ter obrigações e deveres que, às vezes, você descontrola, você não tem controle. Exatamente. Isso faz com que você tenha, com certeza, o quê? Você vai ter muito mais obrigações do que direitos, já que você está dentro da casa da pessoa. Quer dizer, esse legado da escravidão,
ele não é um legado simples. Eu acho que o caso dessa senhora, ele é só uma fotografia atualizada do que está acontecendo no país ainda hoje. Se a gente ficar correndo atrás, a quantidade de senhoras, jovens negras, mulheres, né, trabalhando na casa de família em função da sua manutenção, é um número assustadoramente grande. Portanto, não é uma situação única, singular. Não é singular isso. Não é singular. Tanto não é singular que essa senhora tem uma família. Ela tem uma família. Sim. E essa família, em algum momento, tinha acesso a ela, inclusive na própria casa da família. Ela visitava a família também regularmente. A partir de um determinado momento, isso deixou de acontecer, o que levou os familiares a tomar decisões, tomar posições um pouco mais coerentes, na minha percepção, que deveriam, na minha cabeça, né, deveriam ser tomadas antes. Né? Antes, eu acho que tem uma questão nossa também. Tem uma questão também de acreditar que aquela situação é a melhor para aquela pessoa naquele momento. Porque aí temos também envolvidos nesse processo a questão do idoso. É isso que faz com que o tal de André fala: se vocês não estão satisfeitos, peguem ela para vocês, leve para casa. Pega ela, pega. Aí a familiar, então abre a porta e a gente vai levar. Mas 72 anos depois, Cassandra. Né? Eu acho que tem uma situação que muitas vezes a gente não considera. Se a gente olhar hoje, qual é o perfil das cuidadoras de idosos no Brasil? Não é mais a empregada doméstica, tá? Cuidadoras de idosos. Veja quem são as cuidadoras de idosos. Majoritariamente jovens negros. Tem até curso para isso. Certo? Isso é necessário socialmente? Com certeza é. Porque tem empregabilidade para essas pessoas, tem condição de sobrevivência mais justa. Perfeito. Mas tudo isso carrega junto todas as nossas relações sociais, no caso brasileiro, ou dos países que teve escravidão, ou que tiveram escravidão, esses países não conseguem tirar esse legado das relações sociais cotidianas. Então, não consegue romper, né? Não. Romper, eles pensam que rompe no momento que dá empregabilidade. Não consegue tirar porque é histórico, pô. Quer dizer, leva tempo para essa coisa sair. Então, e tem que também ter o outro lado da reação. Quer dizer, você tem que superar esse lugar possível de trabalho. Sim. É trabalho? Tá, mas é trabalho para todo mundo. Então, por que tem uma presença negra muito maior? Porque em outros espaços não existe abertura suficiente para empregos. Entendeu? Quer dizer, então, o que você tem aí na verdade, um direcionamento para a possibilidade que existe. Ser cuidadora, ser empregada doméstica, ser babá. Essas coisas estão, todas essas atividades econômicas ou empregatícias, se a gente quiser pensar assim, elas são um legado. Então, é um legado escravista no caso brasileiro. É a casa grande reinventada, né? É o espaço que continua. E, inclusive, agora, ampliando isso até para homens negros, cozinheiros, que podem também tomar conta, e outras pessoas que podem pensar nessa prática social, né? Que muitas vezes são chamadas de secretárias, ajudantes, uma série de eufemismos, né? Novas palavras que são dadas para circunstâncias historicamente conhecidas. Quer dizer, você está dentro da casa de uma pessoa, e dentro da casa daquela pessoa, você é mais um objeto, né? Junto com os outros móveis e utensílios, só que é um objeto humano que faz tudo aquilo que aquela pessoa precisa que seja feito para que ela realize a sua vida. Certo? Exatamente. Bom, se a gente faz isso. Porque é uma vida projetada já na ideia de que você vai ter pessoas das quais você pode... pessoas que você pode usar, pessoas que estarão à sua disposição. Então, isso cria... Só para a gente poder ir para frente, porque tem uma notícia que ela acaba ficando um pouco na outra ponta do processo, falando em termos de empregabilidade, visibilidade e reconhecimento, né? Que é a notícia também do Mundo Negro,
dizendo assim, desculpa, eu abri a notícia errada aqui, não é essa notícia não. Peraí que eu vou achar a notícia, que é a notícia de uma cientista negra da Universidade Federal do Maranhão, que está aí descobrindo, está fazendo uma pesquisa e descobrindo uma forma de combater o mosquito Aedes aegypti, que é responsável, como nós sabemos, pela transmissão da dengue, mas também da chikungunya e de uma série de outras doenças. E aí eu queria que você comentasse essa notícia, que, se não me engano, é do Alma Preta. Eu perdi aqui nesse monte de notícia aberta aqui, mas eu estou encontrando daquilo que a gente está vendo objetivamente com relação a essa informação, essa notícia aí mostrada, essa pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão começa o seu trabalho, os seus estudos com relação à produção de um óleo sustentável, quer dizer, uma alternativa sustentável para o combate do mosquito ainda em larva, né? Ainda em larva. Então, e é uma coisa que teria, assim, digamos, uma base de pesquisa calcado nas ervas, nas plantas, né? Alguma coisa mais ligada à natureza, diretamente, portanto, mais sustentável, mais possível, mais imediato. Né? Sim. E está em processo ainda de estudos e pesquisas. E ela fala muito da importância que o trabalho dela teve em termos de desenvolvimento, né, das pessoas que a inspiraram. Né? São várias mulheres, ela levanta muito essa questão, dando destaque para a irmã dela, né, que é uma das pessoas que mais inspiram ela fazer esse tipo de pesquisa, voltadas, quer dizer, é uma área da pesquisa científica que hoje começa a ser mais desenvolvida, né, para que você tenha menos efeitos colaterais, né, na hora que você vai ter que dar um jeito para que esse mosquito deixe de fazer o que ele está fazendo, né, e, ao mesmo tempo, você não crie novas doenças com os remédios ou óleos que você passe na pele, vai dar irritabilidade em algumas pessoas, vai dar algum tipo de complicação. Né? Então, a ideia dessa pesquisadora é desenvolver um óleo essencial com essências naturais que, objetivamente, elimine ainda em larva, né, no processo lá inicial, originário do mosquito, a sua presença tão endêmica na sociedade. Né? Agora, uma coisa que é importante, né? Mais uma pesquisadora negra, né, que está aí no cenário, que poucas vezes a gente vê em destaque na grande imprensa, notícias como essa, mesmo ainda que seja na página 10, né, lá dentro do jornal, mas poucas vezes esses trabalhos, esses estudos, são mostrados na grande mídia, até como forma de estimular a própria pesquisa, para que a pesquisa avance. Né? Porque essa coisa da notícia, essa coisa da recorrência e da importância da notícia, faz com que determinadas agências financiadoras também se debrucem sobre esse interesse e dê estímulo para que a pesquisa vá à frente. Né? Agora, quando isso não acontece, e acontece pouco com pesquisadoras negras, a gente tem aí digamos assim, um certo retardamento para um problema social que está vigindo aí. Está o tempo todo chamando a atenção, está batendo nas nossas portas. Né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que começam a morrer em função da doença começa a criar alarmes nos estados brasileiros. Começa a criar sem falar
nas sequelas, né? Principalmente das pessoas que tiveram. Exato, então. Mas tudo isso gerando, em termos de Estado, em termos de governo, em termos de Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, situações emergenciais que podem, de alguma forma, né? Claro que há uma preocupação governamental muito grande com relação a isso, não é uma circunstância como nós já passamos há alguns anos, né, 2, 3 anos atrás, há uma preocupação muito grande com relação a isso, tanto de governo federal, estaduais e municipais, óbvio, né, que isso atinge a população e está muito próximo do último evento pandêmico, a gente fica sempre alerta em relação a isso, e que agora vem alcançando números um pouco mais assustadores. E, em função desta situação, me parece qualquer estudo, e quando tem um estudo mais avançado, que pode dar alguma alternativa diferente de cura ou de solução do problema, né, as autoridades responsáveis deveriam, de alguma forma, centrar fogo também, né, nesse processo. Agora, é possível considerar que todos os recortes, mesmo científicos e tal, eles sempre são recortes com viés político, ideológico, que não tem saída. A vida é assim. Não sei se essa pesquisadora tivesse na USP, por exemplo, eu não sei se ela não teria sido vista e o seu trabalho não teria sido já colocado em outro plano. Não tivesse um nível de visibilidade muito maior, né? Eu acho que é o momento das nossas autoridades começarem a prestarem atenção nesse tipo de iniciativa que é muito, muito importante, fundamentalmente importante, e que está na linha daquela valorização dos jovens estudantes negros que estão entrando na universidade e trabalhando em prol da ciência e trabalhando em prol da sociedade. É fundamental olhar nessa perspectiva, né? Porque e trazer essa. o código do DNA da Covid também teve um histórico parecido, quer dizer, um pouco mais efetivo, né? Já que a pesquisadora à época já nos anunciava como esse código se constituía, e isso facilitou e muito, né, o conhecimento da doença, da pandêmica que estava aí chegando, e teve lá a importância que geralmente os grandes centros dão a esses estudos. Então, carece sim de um olhar mais cuidadoso das nossas autoridades ligadas à área de saúde, né, para as nossas universidades e para os nossos jovens, de modo geral, pesquisadores, que estão envolvidos em processos alternativos ou não, mas de estudo e pesquisa profundos que devem ser considerados por essas nossas autoridades. Sem dúvida. E, a universidade, nós falamos aqui desse caso da Universidade Federal do Maranhão, que é um dos estados mais negros do país, mas tem uma notícia que vem também lá da USP, né? Que é uma notícia, só para dar uma informação que eu não tinha dado, essa notícia sobre a pesquisadora negra lá no Maranhão é da Notícia Preta, notícia trazida pelo Lucas Santos. E o nome da pesquisadora é importante, né? É a Tailana Pinto de Lima, né? Quer dizer, uma estudante que está fazendo um trabalho sério dentro da universidade que deve ser observada com cuidado, o próprio trabalho também deve ser visto. Qual é o alcance de um trabalho como esse? De repente está lá no Maranhão a alternativa de cura não digo, mas uma alternativa nova, né, que desmonte essa situação emergencial, né? Que acabe com essa situação emergencial provocada por um mosquito e as condições também sanitárias brasileiras. Não é só o mosquito, né? Tem as condições sanitárias brasileiras e tem essa circunstância que talvez a natureza apresentando respostas para questões que a natureza trouxe, né? Exatamente. O Luiz, o Mundo Negro está trazendo aqui essa notícia. A técnica de farmácia da USP é acusada de racismo por frase que fazia referência à escravidão. A notícia. Na última quinta-feira, 7, a atlética de farmácia da Universidade de São Paulo
foi acusado de racismo depois de compartilhar uma publicação no Instagram para divulgar uma playlist do Spotify que continha uma frase que fazia referência à escravidão. Dê play nos sucessos da Sinhá para apresentar a nova direção da Atlética, né? A publicação do Instagram apresentava a nova diretoria da Atlética e trazia um print da playlist no Spotify que continha a descrição: para dar ordens e chicotadas, dê play nos sucessos da Sinhá. O termo Sinhá era utilizado, como nós sabemos, pelos escravizados para se referir às mulheres brancas para quem eram obrigados a trabalhar. Além disso, as chicotadas eram uma forma de punição por meio da violência sofrida pelas pessoas escravizadas. Após as críticas, a Atlética emitiu um pedido de desculpa no dia 8 de março, Dia da Mulher, no Instagram, afirmando que o que foi dito tem uma interpretação errada. A AFB vem, por meio deste post, se desculpar pelo que foi postado. Entendemos agora que o que foi dito tem uma interpretação errada e sentimos muito por todos e qualquer um que se sentiram ofendidos. Erramos, estamos nos retratando publicamente. Estamos abertos a conversar e, inicialmente, estamos apenas muito arrependidos pela má comunicação da gestão. Nunca brincaríamos com algo desse tipo. E assim que percebemos nosso erro, corrigimos. Interessante que eles afirmam que não era brincadeira, era sério. Eles jamais brincariam com alguma coisa desse tipo, né? Já de cara, há um erro de comunicação e não um erro de concepção, né, da pessoa ou da diretoria, né? Não fala em punição, não fala em averiguar, apenas se desculpando, dizendo que se desculpando com qualquer um. Nós somos qualquer um que acaso tenha se sentido ofendidos. Como é que você vê essa notícia? Então, eu acho que a linguagem, Lário, muitas vezes, ela deixa nítido, independente da nossa vontade, dos nossos filtros do inconsciente e tal, para o que a gente efetivamente acredita e quer, né? A desculpa da Atlética, ela reflete uma linguagem cínica, né? Isso é cinismo, né? Por que é cinismo? Não só pelo que você falou, em termos daquilo que jamais faríamos. Então, por que fizeram? Então, a linguagem, entendeu? O tempo que é usado mostra que não tem sentido. Há uma contradição na própria desculpa pedida. Na verdade, isso não é desculpa. Não é desculpa. Isso aí é um tipo de subterfúgio para dizer o seguinte: tá legal, foi mal, a gente dançou nessa, né? E estamos aí, vocês estão aqui, nós estamos aí. Brasil grande, é o jeitinho brasileiro de dizer: eu não sou racista, veja bem, vocês entenderam mal, vocês entenderam. Não é ele, objetivamente, né? A interpretação de quem viu foi mal. Ainda assim, eu sou legal a beça, eu peço desculpas. Entendeu? Eu falei uma coisa que você entendeu mal. Mas tudo bem, eu sei que você tem dificuldades, portanto, eu peço desculpas. Tá? A gente não deveria ter feito isso, mas fez. Entendeu? E quando faz, quando você tem uma prática racista, objetiva que toma tempo, ela ganha um tempo na cidade, na rua, em corações e mentes, né? Ela se efetiva, ela de novo o legado da escravidão sendo efetivado em pleno 2024. Entendeu? Com novas gerações. Isso tem um peso. Isso representa o pensamento de uma nova geração de direção atlética, de jovens que estão chegando, com tudo que a gente está vendo no entorno das lutas antirracistas. Você vê manifestações como essa numa atlética de uma faculdade de farmácia. Aí você pensa o seguinte: qual é a formação que a gente está tendo dos nossos farmacêuticos? Entende? Quer dizer,
a direção, né? O grupo que ganhou a Atlética, pensa como? De verdade. De verdade. Né? De verdade. De verdade é a primeira informação. Sim. De verdade é a primeira informação. Porque a informação que eles achavam que não ia ter problema nenhum, que esse bando de negros majoritários da população brasileira não estão nem aí, não estão vendo nada da gente. Eles nem estão aqui na faculdade. Entendeu? Nós não temos muitos negros aqui, então ninguém vai encher o saco. Na verdade, eles acreditam nisso. Sim. Então, você tem uma reiteração histórica a cada evento como esse, que as pessoas pedem desculpa, lamentam por ter sido mal entendido, que a gente. Quer dizer, na verdade, nós somos um bando, né, de pessoas, a maioria da população brasileira, inclusive eles consideram que os negros pensam, né, que a gente lê, pensa e faz interpretação do texto. É um grau da mediocridade prepotente. Né? Porque quem pensa assim é medíocre, prepotente e racista. Que são características típicas de racistas. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Né? Porque a pessoa usa o termo sinhá e dá chicotada. Não tem conversa nesse meio termo. Não tem brincadeira dúvida, né? Nesse meio termo. Não tem dúvida. Não, e no documento escrito para ser publicizado. Tá? Quando você ouve isso nas salinhas, em espaços privados, você pode se revoltar, criar mal-estar e deixar as pessoas ainda numa posição ruim. Mas isso foi publicado, pô. Em algum momento, 3 ou 4 pessoas viram o documento. É impossível que entre eles todos entenderam que era ingênuo, que isso aí não tinha nada a ver com racismo, coisa e tal. Eu tenho cada vez mais segurança com relação a essa questão. Quanto mais a gente está discutindo a questão racial, mais a questão racial está transbordando, entendeu? Ela está aparecendo objetivamente. Ela está aparecendo objetivamente porque nós temos mais canais, temos mais meios, tem as redes sociais, tem os meios de comunicação, tem um ativismo dos movimentos negros, todos, não existe um movimento negro, né? São muitos movimentos negros, dos movimentos sociais que pretendem uma mudança melhor para esse mundo que a gente está vivendo, em especial o mundo Brasil, né? Que é o que a gente está incluído nele, e o mundo São Paulo, que tem, sim, a maior população brasileira, mas, ao mesmo tempo, nesse lugar, com certeza você também vai ter um grau muito maior e mais sofisticado, né, de atitudes racistas. E daí a gente tem que estar atento a todos eles. Fundamentalmente quando sai de uma universidade como a USP. É isso, Luiz. É isso. A gente, por mais que a gente avance, os racistas, eles também vão se organizando, vão reorganizando as suas maneiras de discriminar e também de manter espaço. Nós temos 2 minutinhos, mas eu não queria deixar de passar com você. São 2 minutinhos mesmo, que é a notícia da posse da escritora Conceição Evaristo na Academia Mineira de Letras, né? A notícia trazida também pelo Mundo Negro, estou meio recheado em Mundo Negro hoje aqui, né? Diz ela que não seja mais uma exceção, diz Conceição Evaristo, ao se tornar a primeira mulher negra a ingressar na Academia Mineira de Letras. Eu sei que nós temos só 2 minutinhos, mas não dá para a gente deixar de notar a coincidência, porque tem uma notícia que vem lá do Maranhão, que é o 4º maior estado negro do Brasil, falando exatamente de uma cientista negra. E agora, eu não sei se Minas é o 2º ou 3º maior estado negro do Brasil, acho que é o 2º em termos de estado, né? Porque Salvador tem uma concentração na cidade, naquela região. É o 3º. E mesmo assim, a Conceição Evaristo é a primeira escritora negra a se tornar membro da Academia Mineira de Letras. Eu queria que você comentasse, aproveitando para comentar também, a ida da professora Lilian Schwartz para a Academia Brasileira de Letras, onde a escritora Conceição Evaristo foi recusada.
demorou, né? A primeira, eu acho que o verbo rápido é demorou. Quer dizer, a Conceição é uma das poucas escritoras brasileiras, né? Uma romancista, contista, é uma pessoa que me parece faz poesias, né? É uma produtora de imagens bonitas e sérias sobre a nossa história, vários livros escritos. Você a Vivência é um deles, muito interessante. E demorou, né? O verbo é esse, demorou a esse reconhecimento, mas foi um reconhecimento que veio na hora certa também, em função de ser o estado de origem dela, né? Quer dizer, é Sim, legal quando você é reconhecido no seu berço, né? Como uma pessoa eficiente naquilo que as academias de letras proporcionam. Eu tenho bastante restrições a essas coisas de academia, pessoal. Eu acho que isso tem um lugar no tempo, e esse lugar no tempo que as academias passaram a ganhar nesse momento, a relevância que é dada fundamentalmente à ABL hoje, né, a Academia Brasileira de Letras, eu acho que está associada à necessidade que nós temos de dar visibilidade à produção literária. Eu acho que é fundamental sim, aumentar o número de leitores, aumentar a importância dos escritores, dos nossos poetas, romancistas, cotistas, jornalistas que escrevem reportagens importantes, historiadores, mesmo compositores como Gilberto Gil, que também é um membro hoje da academia e tal. Não podendo nunca esquecer que o fundador da Academia Brasileira de Letras chama-se Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Negro. Não podemos esquecer. Tem uma série de histórias que falam sobre a natureza dessa academia, como ela se efetiva, né, objetivamente. Então, seria até importante as pessoas verem a respeito para entenderem um pouco o papel da academia na história brasileira e o papel de Machado de Assis na sua proposição de academia. Né? A importância que ele é o nosso maior escritor, sem a menor dúvida. Né? Desculpe a maior. Quer dizer, Machado de Assis sabia o que estava fazendo naquele momento quando propôs essa produção de uma academia. Agora, como tudo que acontece no Brasil, majoritariamente, às vezes, propostas por pessoas negras, elas são apropriadas. Né? Tem espaço de apropriação e a gente, objetivamente, não tem poder político suficiente para demandar um debate político que crie um certo mal-estar nessa civilização brasileira de classe média. Né? Eu acho que isso é bem concreto, isso é bem efetivo. As redes sociais demonstram isso o tempo todo, né? E que sempre apontam situações que nos colocam, às vezes, num aparente checkmate. Putz, grila. A primeira candidatura da Lívia Schwartzman também, uma editora de livros, uma excelente historiadora antropóloga, que tem uma produção literária mais documental, científica, acadêmica, né? Interessante, né? Que está aí o tempo todo presente em todas as grandes publicações. Ela fala sobre tudo, objetivamente, né? Ela pretende estar em todos os lugares. Isso é um problema. No jornalismo, a gente costuma dizer muito, né, que jornalista é especialista em superficialidade, mais fundo nas coisas. Né? Ele fala sobre tudo, mas sobre tudo até um certo ponto, porque não dá as pessoas falarem sobre tudo. De alguma forma, você sempre fica devendo algumas coisas. Eu acho sim, né, que a Lívia Schwartzman está aí. Ela foi reconhecida como tal, foi eleita e foi colocada pelos seus pares. Entende? Quer dizer, eu acho que é um dado para a gente pensar mais profundamente com relação ao que significa esses dois acontecimentos no dia 8 de março, né? No Dia Internacional da Mulher. O que significa isso em termos de movimentos sociais, da diversidade, de gêneros? Qual é a perspectiva dos movimentos feministas das mulheres negras? Qual é a perspectiva dos movimentos feministas das mulheres brancas? Onde é que eles se encontram, onde é que eles não se encontram, tanto assim, né? Porque tem as suas contradições internas, e é comum que tenha. Agora, como lidar para que essas coisas efetivamente
universalizem o empoderamento feminino independente da cor da pele. Eu acho, mesmo eu falando independente da cor da pele, não dá para ser considerado desse jeito, tá? Você tem que ver esse empoderamento com a cor da pele, entendeu? Junto. Como é que isso se dá? Como é que essa respeitabilidade, de igualdade, de equidade, né, se dá? Muitas vezes, isso vai até um certo ponto. É um pouco de tudo que está colocado aí dos legados da escravidão no Brasil. O legado da escravidão no Brasil perpassa por todos os setores sociais brasileiros. Todos os setores. A Academia Brasileira de Letras não consegue fugir disso, certo? Não é diferente disso. Uma Academia Mineira de Letras. Sem dúvida. Aqui, a Conceição Evaristo é uma produtora de literatura há muitas décadas, né? Esse reconhecimento poderia ter vindo antes também. Eu sempre acho que tem alguma coisa que o jogo político às vezes esconde, né? E de repente Sim. Ele resolve mostrar. Eu acho que é importante ver por que esses fatos acontecem exatamente nesse mesmo momento histórico. Não aconteceram antes, né? Por que não? Certamente não é por acaso. Principalmente em relação à Conceição Evaristo. Sem dúvida. Ela está aí há muito mais tempo, produzindo há muito mais tempo, e isso me faz lembrar uma série de outras figuras importantes, mulheres negras importantes. Ruth de Souza é um exemplo clássico de atriz brasileira de destaque internacional. E aí? Né? E aí, como é que foi a vida de Ruth de Souza? Né? Como é que ela é vista, como é hoje o legado deixado por ela para as demais atrizes negras brasileiras? Tudo que está sendo colocado hoje me parece bastante importante como elemento dessa sociedade espetacular. Né? Eu acho que nessa sociedade espetacular a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas caras pretas, de modo geral, porque elas às vezes aparecem em circunstâncias estranhas, né? Considerando quais são as caras pretas hoje, por exemplo, masculinas, que a gente mais está vendo nas telas de TV. Vamos pensar sobre isso. Muita reflexão, é necessária muita reflexão, é necessária muita organização. Luiz Carlos Santos, eu quero agradecer muito pela sua delicadeza e, mais uma vez, aceitar o convite do Café Preto, neste caso, o Café Preto Expresso. Quero já adiantar que eu vou fazer um novo convite, porque esse ano completamos 30 anos de cursinho do Núcleo de Consciência Negra na USP. Você foi o primeiro coordenador geral do cursinho, que implantou o cursinho junto com a Fernanda Lopes, e aí eu quero bater um papo com você sobre isso. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Foi uma boa discussão. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço. Estamos sempre aí à disposição, né, para falar sobre as nossas vivências, experiências e histórias. Foi um prazer também para mim. Um abraço para todos e para todas que estiveram conosco até agora. Grande abraço a todos, todas e todos. Quinta-feira tem entrevista com o professor Petrônio Domingues, às 20 horas, impedível. Valeu. Valeu.